Eu também já passei por essa experiência de timidez. E antes eu estava vendo como uma coisa muito negativa, que impedia o processo e tudo mais. Mas os profissionais que estavam me atendendo me auxiliaram muito bem. Então, não sei se você sofre com essa questão da timidez, mas eu sofria muito. E a partir disso, eu desenvolvi 3 estratégias que podem ajudar muito no processo quando você sente timidez na terapia. Então, fique aqui comigo que eu vou compartilhar cada um deles de forma prática para ajudar aí na sua timidez. Lembrando que uma das coisas primordiais é que encare a timidez como parte do processo e não como uma coisa ruim, porque a timidez ela não é ruim, de verdade. Ela é parte do processo de construção de você e um profissional. Então, se por acaso você está se sentindo tímido ou já tentou passar por profissionais e não conseguiu, é um processo, né, que às vezes de repente não fluiu muito bem com aquele profissional e que é importante buscar outros para essa timidez dar uma diminuída e assim sucessivamente continuar aí o processo terapêutico. Então uma das coisas que você pode fazer para diminuir a sua timidez, primeiro ponto é, ao invés de escrever tudo o que você tem para falar, coloque tópicos e enumere esses tópicos de baixa a alta complexidade. Como, por exemplo, às vezes você está diante de uma pessoa que você nem conhece. Às vezes pode ser uma recomendação por um amigo seu, ou às vezes você foi para aquele profissional pelas avaliações de outros pacientes, ou até mesmo, de repente, você estava pesquisando e viu aquela pessoa e foi com a cara dela e tudo mais, mas às vezes você não conhece ela de perto, né? Talvez é a primeira vez, tanto nos aspectos online, né, na telemedicina, como também o presencial. Então, pelo fato de ser a primeira vez que você vai conhecer a pessoa, às vezes você não precisa falar tudo. Você precisa estabelecer, muitas vezes, uma confiança naquele profissional. E isso faz parte do processo. Então, liste as questões que você quer falar, né? Não escreva tudo, só fazer uma lista mesmo de alguns tópicos. E o que você pode fazer é dividir por complexidade as coisas, digamos, que te deixa menos tímido ao você falar e as coisas que deixa mais tímido ao você falar e de repente treinar essas coisas primeiro, né? Então compartilhando às vezes com o profissional. Lembrando que existem várias formas de você compartilhar isso. Por exemplo, algumas pessoas elas têm dificuldade na timidez verbal mesmo, de falar. Às vezes o que você pode fazer é escrever e mostrar para o profissional as coisas, digamos, de menos complexidade. Isso é uma estratégia. Isso já aconteceu comigo e é importante o profissional saber lidar com essa situação. Por quê? Por causa que faz parte do processo. Porque a partir do momento em que a pessoa entrega os problemas dela, ela está dando um voto de confiança para esse profissional para lidar com aquilo. E é importante ressaltar esse primeiro passo referente a essa questão da timidez para reforçar o comportamento da pessoa gradualmente se abrindo durante o processo. Então, presta atenção em mim. Isso é extremamente importante. Porque não é o fato de você se sentir tímido ou tímida que isso vai atrapalhar o processo. Muito pelo contrário, mas é buscar outras estratégias de comunicação. Uma delas pode ser a escrita, outras pode ser o desenho e depois você vai explicando o desenho e várias outras. Então, o primeiro passo que eu recomendo é você escrever os itens de menor complexidade. O segundo passo, conversar com o profissional a respeito da complexidade referente ao que você está trazendo. Então, por exemplo, você pode falar: olha, eu particularmente é a primeira vez que eu estou fazendo terapia e tudo mais, eu não tenho tanta desenvoltura ainda, ou eu me sinto tímido e tudo mais, então eu vou querer passar essas coisas primeiro e à medida com que nós vamos decorrer no processo terapêutico, aí eu vou te passando mais coisas, pode ser? Pronto, já era, né? Então esse é o segundo passo. O terceiro ponto é você estabelecer gradualmente um vínculo terapêutico, uma aliança terapêutica com o profissional que está te ajudando. Lembrando que no primeiro item, quando você escreveu os itens, né, que geram menos timidez, ou os assuntos que geram menos timidez para você e os assuntos que geram mais timidez, conforme você vai estabelecendo um vínculo com esse profissional, gradualmente você pode trabalhar outros aspectos, porque você já tinha mencionado isso no segundo ponto. Ou o que você pode fazer é estabelecer,
eu coloquei 5 itens. Quando a gente chegar no quarto, me lembra para eu te passar os outros itens que a gente vai trabalhar em conjunto durante o processo terapêutico. Então, essa aliança, ela é de uma forma bem gradual para criar confiança. Então, você pode trabalhar, de repente, um primeiro assunto e, conforme vai criando essa aliança terapêutica, vai subindo esses degraus de confiança, você pode se abrir um pouco mais para o profissional, podendo abordar outros itens mais complexos. É muito importante você lembrar que um profissional capacitado que vai sentar na sua frente, ele não vai te julgar por nada do que você fala. Às vezes o medo, o receio de quando você está de timidez pertence muito mais a você do que o profissional que está ali. Por causa que ele está ali na sua frente para te ajudar, para te acolher, para te ouvir, sem julgamentos. Então, a partir do momento em que você encontra um profissional que tenha a capacitação muito mais voltada para uma linha humanizada nesse sentido, de confiança, de respeito e tudo mais, você consegue aí trabalhar muito melhor a sua timidez. Beleza? Show? A gente se vê no próximo vídeo. Beijão no seu coração.